para lançar. Vou lançar, hein? Tá chegando o arco que eu tava mais empolgado do RPG desde o final do Segredo na Floresta. Lancei. Rapaziada, fudeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo para falar de um tópico interessante que surgiu aí essa semana, que foi uma fala do Selbit, como vocês acabaram de ver aí. O Selbit, mano, deixou claro aí, o cara lançou que o próximo arco de desconjuração, pelo menos, ele falou que tá chegando, né? A gente assume que é o próximo. Próximo arco de desconjuração é o arco que ele tava mais ansioso desde o final de Segredo na Floresta. E isso pode significar muitas coisas. Então vamos analisar um pouco essa fala do Selbit e analisar um pouco o que está acontecendo na história atualmente e o que pode significar essa fala, o que pode, para onde pode estar indo a história nesse exato momento. Então vamos por partes, certo? Desde o final de O Segredo na Floresta, vamos se aprofundar nessa frase. Desde o final de O Segredo na Floresta, o próximo arco é o que ele mais está interessado, o que ele mais está esperando. O que significa que, antes do final de O Segredo na Floresta, tinha outro arco que era o que ele mais estava aguardando. A gente assume que é Santo Berço, no caso. Então, quando começou O Segredo na Floresta, o Selbit já tinha tudo que tá rolando até hoje, ele já tinha pronto na cabeça dele. Pelo menos pronto não, ele tinha tipo a ideia, mais ou menos. Então, quando começou o Segredo na Floresta, ele tinha essa ideia. E no começo do Segredo na Floresta, o arco que ele estava mais ansioso era o de Santo Berço. Aí, terminou Santo Berço. Quando terminou Santo Berço, o arco que ele tá mais ansioso, depois disso, já era esse que tá vindo agora. Então, ele já tá há quase um ano aí esperando esse arco. Então, o que pode ser mais empolgante que o final de O Segredo na Floresta? Talvez o final de Desconjuração. Será que essa fala do Selbit foi uma dica dele, uma indireta dele para dizendo que o próximo arco de Desconjuração é o último? E olha, sendo bem sincero, eu acho que não. Eu acho que é bem difícil o próximo arco ser o último, justamente porque nossos players não estão prontos para terminar essa história ainda. Os scriptas e os outros cultos são muito fortes para eles resolverem ainda. Os únicos que tem mais são mais fortes, assim, que poderiam ter alguma chance contra alguns membros dos scripts, eu diria que são Joe e Kaiser. O resto, mano, Dante cego, Arthur é o Arthur, né? Eren e Fernando e Luciano nem a pau, sabe? Kaiser e Joey são os únicos. O Kaiser, se eu não me engano, ele tá com 33, 35 de vida, algo assim, e o Joey tá com 31. Então, tipo, os dois são os mais preparados pra isso, mas eu ainda assim acho que eles não estão 100% prontos. Eu acho que, definitivamente, ambos ainda têm muito a evoluir. Então a ideia de que o próximo arco já é o último não entra na minha cabeça, assim, eu acho que não é mesmo. Mas pro Selbit tá tão ansioso assim pra esse arco, ele é no mínimo, ok? Um dos últimos. Ele tá no mínimo ali já chegando no final. Porque normalmente em toda a história, o momento que você tá mais aguardando é o clímax. É o ápice. Então, o ápice da história, ele não é necessariamente o final, sabe? Mas o clímax, a ideia do clímax é ele ser o final da história. Sabe? Quando você pensa em clímax de alguma série, você pensa no arco final dela, você pensa no arco final do núcleo histórico que tá rolando ali, sabe? Quando você pensa no clímax de, sei lá, Vingadores, você tá pensando em Ultimato, você tá pensando em Guerra Infinita. Esse é o clímax de Vingadores, que são o finalzinho. Mas Guerra Infinita não é o final de Vingadores. O final de Vingadores é Ultimato. Então, muitas chances desse próximo arco agora ser o penúltimo arco de Desconjuração. E aí depois que esse arco acabar, aí tem o último. E aí acaba, tá ligado? Então,
eu tenho muita fé de que esse próximo arco é o penúltimo e a gente entrou agora no meio exato de Desconjuração. A gente tá exatamente no meio. O próximo episódio vai marcar o meio, o central. Porque se vocês analisarem, a Mansão Endiabrada até agora teve 5 episódios e meio, como eu já disse na minha última análise. Teve mais esse episódio. Eu falei que iria chegar a 6 episódios e meio com o episódio 15, mas eu esperava que eles fossem ficar na mansão, não esperava que eles fossem voltar. Então agora eles voltaram, então não contou esse episódio, então ainda são 5 episódios e meio. Mas no próximo eles vão voltar pra mansão. E aí eles vão provavelmente, inclusive, começar o episódio na mansão. E ainda tem 2 caixões para eles abrirem e investigarem. Ainda tem 2 portas para eles abrirem. Ainda tem o monstro que tá no encanamento, né? Aquele monstro, aquela gosma vermelha, para eles resolverem. E ainda tem o boss do músico. Se você viu o vídeo que eu falei de quantos episódios vai ter Desconjuração, você sabe do que eu tô falando, desse boss do músico. Então tem ele. E ainda tem o Tyrigan, que ainda é um mistério. O Tyrigan, que é o amigo imaginário do Tim, que talvez seja a mesma pessoa que comeu o pedaço de pizza no começo do episódio 15. Então, tem alguns mistérios ainda na Mansão Endiabrada, algumas coisas para eles resolverem. Eu diria que a Mansão Endiabrada tem mais, pelo menos mais 2 episódios. Talvez tudo se resolva no próximo, mas eu acho que se realmente tem mais boss, se eles realmente têm que investigar ainda um pouco mais, eu acho que mais 2 episódios, pelo menos, a Mansão Endiabrada tem. O que faria a saga da Mansão Endiabrada terminar no episódio 17. Que é o 16 e 17. Terminar no episódio 17. E aí o episódio 18 já seria o começo desse novo arco, dessa nova saga de Desconjuração que o Selbit está tão empolgado. O que nos leva para a próxima hipótese. O Selbit disse que desde o fim de O Segredo na Floresta, esse é o que mais estava ansioso. Será que isso é uma dica, um foreshadowing, para nos dizer que o próximo arco tem alguma coisa a ver com O Segredo na Floresta? Se vocês pararem para pensar, tem uma coisa em específico de O Segredo na Floresta que não ficou muito bem resolvido. Lourdette e Aninha. Lourdette e Aninha, até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu com elas. A gente sabe que elas foram na caverna. Naquela caverna elas se conectaram com o santo, se conectaram com o símbolo do Santo Berço e voltaram, ficaram loucas. O Virgulino tentou tratar elas, não deu certo. Elas foram pro sanatório, se imergiram naquela lava bizarra e morreram lá. Vocês perceberam, né, o que tá de errado aqui? Elas, em 1900 bolinha, elas foram pra caverna, se ligaram ao Santo Berço e voltaram. Como? Como elas se ligaram ao Santo Berço em 1900 e pouco? Elas foram as primeiras pessoas, no mundo, aparentemente, no mundo não, mas em Um Segredo na Floresta, elas foram as primeiras pessoas a terem contato com esse símbolo. E a pergunta é, de onde veio o símbolo? Como aquele símbolo estava na caverna anos, décadas antes dos cientistas sequer chegarem, antes dos cientistas sequer nascerem? Os cientistas nem tinham nascido quando a Lourdette e a Aninha foram para a caverna e o símbolo estava lá já. Elas já se conectaram ao Santo Berço, não o símbolo, provavelmente, mas elas já se conectaram ao Santo Berço. Com certeza, não tem como contra-argumentar isso. Elas se conectaram ao Santo Berço e por isso elas ficaram loucas quando voltaram. Será que na caverna elas viajaram no tempo? No episódio extra de O Segredo na Floresta, revelando O Segredo na Floresta, episódio 17, né? O Selbit, o Calango, não sei, acho que foi o Calango que perguntou o que aconteceu com a Lourdette e a Aninha, que a gente não ficou sabendo e tal. E o Selbit falou, essa é a pergunta que você tem que ficar se fazendo. Então, a gente tem que ficar se fazendo essa pergunta porque o Selbit fala que ele não gosta muito de revelar os enredos das suas histórias. Ele não gosta muito de explicar as coisas. Mas ele explicou o plot dos Assombrados, sabe? O plot dos Assombrados tinha ficado meio mal explicado. Os players perderam os diálogos e ele foi lá e falou, olha, se vocês tivessem feito isso, 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 ia acontecer isso, isso, isso. E a história dos Assombrados que vocês deixaram pra trás foi essa e essa e essa. Ele não fez isso com a história da Lourdette e da Aninha. Ele só falou, é isso que vocês têm que continuar se perguntando. Ou seja, se ele não explicou a história, que nem ele fez... Ele não explicou essa plotline que ficou pendente em O Segredo na Floresta, que nem ele fez com a plotline dos Assombrados. Uma ele explicou e a outra não. O que quer dizer que essa outra que ele não explicou, Lourdette e Aninha,
vai vir a aparecer ainda? Então ele estava desde o final de O Segredo na Floresta ansioso para esse arco, por quê? Porque é o arco da Lordete e da Aninha. Essa é uma teoria que eu gosto bastante. O arco da Lordete e da Aninha, no caso, seria explicando como diabos elas se conectaram ao Santo Berço décadas e décadas antes do Santo Berço existir. Talvez eles voltem para Carpazinha agora nesse próximo arco. Será que ele vai ser em Carpazinha de novo? Seria muito foda. Tipo assim, eu acho que o Cellbit não faz muito estilo do Cellbit ficar voltando, assim. Eu acho que não faria muito estilo dele voltar pra Carpazinha. Tipo, se os players quiserem voltar, ele vai deixar, porque os players fazem o que eles quiserem. Mas eu não acho que é muito estilo do Cellbit continuar a história de onde estavam antes, no caso de Segredo na Floresta. Talvez eu possa ter essa impressão errada. Talvez ele queira fazer isso, talvez seja algo que ele tá planejando desde sempre. Mas eu tenho essa impressão de que ele não faria isso. Sei lá, eu tenho dentro de mim, assim, que ele não faria isso. Mas se ele fizer, vai ser muito bom. Porque a gente foi pro Santo Berço, mas a gente não descobriu o que aconteceu na caverna. Mas aí fica a questão. Como eles vão voltar pra caverna do Santo Berço? Como eles vão descobrir o que aconteceu com a Lordete e a Aninha se tudo pegou fogo? É um mistério, né? Provavelmente aí o Cellbit vai introduzir alguma coisa, se for realmente isso que vai acontecer, o Cellbit vai introduzir alguma coisa que vai nos fazer entender isso, como isso aconteceria. Mas eu acho que não. Eu sinceramente acho que é uma teoria boa, é uma teoria legal, mas que não é o caso. Eu acho que esse bagulho da Lordete e da Aninha é uma coisa que vai ficar jogada, que o Cellbit não vai explicar. Não sei se vai ficar jogada, mas eu acho que o Cellbit ele não vai dar uma explicação óbvia. Eu acho que ele não vai dar, tipo... Porque a minha teoria é que elas voltaram no tempo. Avançaram no tempo, né? Minha teoria é que a caverna tinha propriedades de distorção temporal por algum motivo. E aí eles avançaram no tempo pra quando o Santo Berço existia e ficaram loucas lá. Essa é a minha teoria, mas eu posso estar totalmente errado, até porque, tipo, por que elas iriam embora de Santo Berço se elas se conectaram ao Santo Berço e, tipo, entraram em Santo Berço, tá ligado? Então, sei lá, é bizarro. Todo esse mistério da Lordete da Aninha é uma coisa que a gente não sabe ainda até hoje direito. E eu espero que o Cellbit explique uma hora ou outra, mas eu sinto que ele quer deixar isso meio que no ar, como um mistério. Mas eu quero muito que isso seja explicado, cara. Mas eu acho que não. Por enquanto, esse mistério vai ficar no ar. Na minha opinião, não vai acontecer. Mas é uma teoria que seria massa. Seria massa se acontecesse. Então, Lordete e Aninha, eu já falei, na minha opinião não vai acontecer. Então, o que mais resta pra gente? Quais outros caminhos que Desconjuração pode tomar se não resolver as plotlines inacabadas de O Segredo na Floresta? Bom, Enigma do Medo. Enigma do Medo... Mas, assim, eu falei na análise do episódio 15 que estava confirmado que Enigma do Medo iria se passar durante Desconjuração, porque o Veríssimo sumiu. Mas pode ser que o Veríssimo tenha só, sei lá, dormido demais, ou não sei, entendeu? Pode ser que ele não tenha sumido de verdade. Então pode ser que Enigma do Medo não seja realmente durante Desconjuração, pode ser outra coisa, ok? Pode ser outra coisa. Mas se Enigma do Medo for durante a Desconjuração, eu acho muito provável que o próximo arco que o Cellbit estava falando, que ele tá mais ansioso, seja um arco com ligação a Enigma do Medo. Seja um arco que remeta a Enigma do Medo, entendeu? Que a gente tenha alguma, tipo, talvez o culto do medo seja citado pela primeira vez. Talvez... sei lá, alguém vá procurar o Veríssimo. Talvez os nossos agentes saiam em uma missão à procura do Veríssimo também. Eu sei que esse trabalho é da Mia. Eu sei que a Mia tá reservada esse trabalho pra ela em Enigma do Medo. Mas o Cellbit não faria o jogo inteiro ser sobre o que ele revelou no trailer, sabe? Tipo, o Cellbit revelou no trailer de Enigma do Medo, o Cellbit revela que o jogo é sobre o Veríssimo ter desaparecido. Mas seria muito, sabe?
o Cellbit entregar, tipo, todo o plot do jogo, que é o Veríssimo desaparecendo no trailer, tipo, 2 anos antes do jogo lançar, não faz o estilo do Cellbit. E ele já falou na live mais recente dele aí, que Enigma do Medo é sobre várias histórias. Não é uma história só, são várias histórias. Então, eu tenho praticamente certeza que Enigma do Medo não vai ser só sobre o Veríssimo ter desaparecido. Tanto é que em uma fase, já está confirmado que uma das fases de Enigma do Medo, a gente vai jogar com o Veríssimo. O Veríssimo vai ser um personagem jogável. Isso já é confirmado. Então, tipo, se todo o mistério de Enigma do Medo é quando que o Veríssimo... o Veríssimo desapareceu e onde ele tá, e todo o mistério é tentar encontrar ele, como que o Veríssimo tem uma fase jogável em Enigma do Medo e não é, tipo, a última fase? Porque o Cellbit não daria spoiler da última fase de Enigma do Medo. Porque, tipo, o Veríssimo, se todo o plot de Enigma do Medo fosse o Veríssimo ter desaparecido, a gente jogar com o Veríssimo é um indicativo automático de que a última fase é com o Veríssimo, porque não tem como a gente jogar com o Veríssimo, descobrir onde ele tá e o mistério continuar, tipo, nossa, eu joguei com o Veríssimo, vi todo lugar, vi todos os diálogos, sei tudo que tá acontecendo, aí voltei com a Mia e, nossa, onde será que o Veríssimo tá, hein? Tá ligado? Não tem como isso acontecer. Então, o Veríssimo, a fase do Veríssimo, que a gente vai ver onde ele tá de fato, não vai ser a última. Não vai acabar Enigma do Medo depois da fase do Veríssimo. E tem um personagem jogável que o Cellbit falou que desbloqueou depois da recompensa, né? Eu não lembro qual recompensa que era. Eu acho que era a de 1 milhão, que era o final verdadeiro, que desbloqueava um personagem jogável. Esse personagem provavelmente tem ligação com esse final verdadeiro de Enigma do Medo e com missões extras de Enigma do Medo que vão vir depois. Então, esse próximo arco de desconjuração, quase com certeza, na minha opinião, tem muita ligação com Enigma do Medo, justamente porque o Veríssimo acabou de sumir e a gente não ouviu um A do culto do medo até agora, nem de coisas que aconteceram antes. Tipo, em O Segredo na Floresta, em Desconjuração, a gente não ouviu nada sobre culto do medo. Nada. A gente já viu Seita das Máscaras, já viu o Anfitrião, já viu, mano, scriptas, já viu tudo. Só falta o culto do medo. É o único que a gente não tem informação nenhuma. Então, agora que o Veríssimo sumiu, o próximo arco pode muito bem ser um arco com relação ao culto do medo. E se for um arco com relação ao culto do medo, explicaria totalmente porque o Cellbit estava tão empolgado, justamente porque ele anunciou Enigma do Medo, e aí, mano, quando aparecer e descobrirem que o culto do medo vai ser um vilão também em Desconjuração, a galera vai ficar tipo, uou, como assim? Mas não é do jogo, tá ligado? Seria muito foda. Seria uma jogada incrível do Cellbit, porque ele tiraria, sabe, eu vejo muito o Cellbit fazendo isso, ele colocando, tipo, falando no trailer do jogo, ó, culto do medo, Veríssimo sumindo, Mia, Loop, isso são coisas do jogo, beleza? Coisas do jogo, o RPG não tem nada a ver com isso, e aí, bum, Veríssimo some e culto do medo aparece no RPG, tá ligado? Nossa, isso é muito foda. Você ia ficar tipo, mas não era do jogo, não. Isso aqui não tinha ligação com o jogo. Quer dizer que os personagens de Desconjuração vão aparecer no jogo. Quer dizer que vai ter citação de Desconjuração no meio do jogo. Como é que isso vai funcionar, tá ligado? E isso é muito foda. Isso é muito pica. Se o Cellbit conseguisse fazer isso, mano, ia ser muito de outra realidade, assim, muito bom. Ia ficar incrível. Então, se o próximo arco tiver relação com o culto do medo, é totalmente justificável a ansiosidade do Cellbit para esse arco. O quão ansioso ele tá. Inclusive eu, Teres, estou muito ansioso se realmente esse arco tem ligação com o culto do medo. Justamente porque, como eu já falei, Enigma do Medo são várias histórias. O próprio Cellbit falou, são várias histórias. Então, Enigma do Medo tendo várias histórias, significa que o culto do medo não é a única. O que significa que, se o culto do medo não é a única, ele está disposto também a ser explorado por outros players, pelos players, no caso, em Desconjuração também. Já que a Mia não tem só aquilo, não tem só o material de trabalho do jogo, não é só o culto do medo. Então não é como se Desconjuração tivesse o culto do medo e ia roubar, tipo, todo o trabalho da Mia. Porque a gente sabe que esses cultos, essas seitas, eles são, tipo, enormes, tá ligado? São, tipo, muita galera que tá envolvida nisso. O Anfitrião tem bases em vários locais. Os scriptas têm ligação com um bando de culto por aí, tá ligado? Eles davam
eles faziam troca de reféns com aquele culto no prédio. Então tem vários cultos ocultistas por aí que podem ser explorados em Enigma do Medo. Então, Desconjuração se ater ao culto do medo também não seria um problema. E outra, tem um culto gigante que raptou o Veríssimo no universo. E em Desconjuração a gente nem vai ficar sabendo da existência dele, não dá, né? Tem que ter pelo menos uma citação ao culto do medo em algum momento de Desconjuração. E eu acho que os próximos episódios, os próximos 3, 4 episódios no máximo, a gente já vai ter uma citação ao culto do medo. E talvez o arco não seja ao redor do culto do medo, mas a gente vai definitivamente descobrir a existência do culto do medo nos próximos episódios de Desconjuração. Mano, eu tenho certeza. Anota. Episódio 20, 19, por ali. Culto do Medo vai fazer sua primeira aparição ali, 18, 19 ou 20, um dos 3. Vai estar ali, Culto do Medo existe e ele está aqui. Pau na mesa. Eu acho que vai ser isso. E me cobrem. Pode voltar nesse vídeo e me cobrar depois. E é isso, mano. Então, possibilidades até agora. Segredo na Floresta. Então, esse próximo arco seria uma recall ao Segredo na Floresta sobre a história da Lourdete e da Aninha que ainda não foi desvendada. Segunda possibilidade, Enigma do Medo. Esse próximo arco tem ligação indireta com o Enigma do Medo. Talvez os vilões sejam o próprio culto do medo ou eles estejam ligados com essa plotline de alguma forma. A terceira possibilidade que eu vejo é a Imobiliária Fachada, que é um lugar que está em todos os lugares, é uma coisa que tem ligação com todos os arcos de Desconjuração até agora. O primeiro arco do prédio lá, que foi um tutorial, né? A Imobiliária Fachada era a dona do apartamento da Liz e do prédio, se eu não me engano. Não lembro exatamente, mas ela estava envolvida. E o Sidney tinha o número dela. Orfanato. A Imobiliária Fachada tinha o orfanato, também era da Imobiliária Fachada. Terceiro é a mansão. A mansão era da Imobiliária Fachada também. Então todos os 3 arcos principais, os 3 únicos arcos até agora de Desconjuração tem ligação, mano, com a Imobiliária Fachada. Então eu não vejo por que a Imobiliária Fachada não seria um próximo passo na nossa missão. Se os nossos players juntarem as pistas e juntarem as evidências, eles vão chegar à conclusão que, mano, a Imobiliária Fachada é nosso próximo alvo, nossa próxima pista, porque eles estão em todos os lugares, eles têm envolvimento com tudo nessa merda. Então eu acho que definitivamente, explorar a Imobiliária Fachada seria um próximo ponto inteligente de ação para os nossos investigadores. Eu espero que se eles não forem para a Imobiliária em si, investigar mais ela, que pelo menos eles, mano, citem, tá ligado? Se preocupem, porque é uma pista muito forte. Se eu fosse um player, eu ficaria mano, a gente tem que dar uma olhada nessa imobiliária, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo nesse lugar. Porque é uma pista crucial que eles encontraram. E a quarta e última possibilidade que eu vejo para a continuação de Desconjuração é explorar os outros cultos. Os outros cultos que a gente não viu ainda, tirando o culto do medo que eu falei que é a segunda possibilidade. Que a gente não viu ainda não, que a gente já viu, mas que falta resolver. Que é a seita das máscaras, que provavelmente tem ligação com o sumiço do Veríssimo, já que o Veríssimo sumiu exatamente depois que a seita das máscaras invadiu. Então explorar a seita das máscaras é uma coisa que falta a gente fazer ainda. E explorar o anfitrião, que é o outro culto além dos scriptas. Porque até agora a gente estava explorando os scriptas na mansão de Abrada. Então, explorar a seita das máscaras e o anfitrião seria um próximo passo lógico, que é a gente estaria passando por todos os cultos principais. Eu tenho quase certeza que a seita das máscaras e o anfitrião são secondary quests, são missões secundárias que os players podem ou não fazer, eles que decidem fazer ou não. Então, talvez os arcos, talvez não tenha nenhum arco principal que seja focado nesses 2 cultos, sabe? Que talvez que eles sejam opcionais. Mas seria muito interessante, sabe? Eu gostaria de ver um arco mais focado na seita das máscaras, no anfitrião. Eu acho que os players, sinceramente, não vão ficar fazendo side quest. Eu acho que eles vão direto ao ponto, porque se eles ficarem fazendo side quest, o RPG vai ficar muito grande. Eu ligo? Não. Eu quero mais é que fique enorme mesmo.
Mas eu acho que os players talvez não tenham o mesmo saco, se pá, pra ficar fazendo um RPG enorme e ficar fazendo side quest. E, mano, eu tenho certeza que side quest não vai ser pequena, vai ser tipo uns 5 episódios no mínimo. Uma side quest, 3, talvez, 3, 4, 5, sei lá. Porque a Cidade das Máscaras é um culto grande, tá ligado? Os caras invadiram a ordem, apagaram a memória de todo mundo, teletransportaram os nossos agentes pra outro lugar. Então, tipo, se a Cidade das Máscaras realmente for uma side quest, que eu acho que vai ser bem grande, vai ser bem difícil derrotar eles. Então, de modo geral, eu acho que se Desconjuração fosse explorar mais a Cidade das Máscaras e o anfitrião, eles seriam um momento oportuno, seria uma coisa boa. Mas talvez agora não seja o melhor momento, não, porque o Selbit mesmo falou que o próximo arco é o que ele tá mais animado. E eu não acho que ele estaria animado pra um arco de side quest, sabe? Então talvez, tipo, animado ele estaria, mas não a ponto de falar, tipo, o próximo é o que eu mais estou animado. Então eu não acho que Desconjuração, o próximo arco, vai ser sobre a Cidade das Máscaras ou sobre o anfitrião. Se eu tivesse que chutar, eu diria que a maior possibilidade é que o próximo arco tem ligação direta ou indireta com o culto do medo e tem grandes chances de envolver também a imobiliária fachada. São as duas coisas que estão trabalhando nas sombras aí desde o começo de Desconjuração. O culto do medo a gente nem ficou sabendo dele e a imobiliária fachada estava o tempo inteiro ali por baixo dos panos e a gente não tinha visto... Tinha visto, mas não tinha tipo, motivos suficientes para suspeitar de alguma coisa estranha dela. Agora a gente tem. A imobiliária fachada é um próximo passo interessante. Então, essas são meus chutes. Meus chutes é que o próximo arco envolve o culto do medo e envolve a imobiliária fachada. Os dois vão ser focos bem centrais assim nesse próximo arco. Outras possibilidades que também pode ser, que é Seita das Máscaras e Anfitrião e também Lurdette e Aninha, que foi um plotline não resolvido de O Segredo na Floresta, que também tem chance, também acho que pode ser, eu só acho que é menos provável e talvez até menos legal, sinceramente. Então enfim, acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar. Se você gostou desse vídeo, dá like aí, se inscreve no canal para receber toda semana mais conteúdo de Ordem Paranormal. A gente tá quase chegando à incrível marca de 3.000 inscritos aí no canal. Mano, é uma satisfação enorme, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, o canal tá bombando demais. Pensar que um moleque que não tinha ninguém pra falar de Desconjuração criou um canal porque não tinha com quem falar, não tinha pra quem dizer o que ele queria dizer. Agora tem quase 3.000 pessoas me ouvindo, é um negócio absurdo que eu fico abismado. Então, muito obrigado aí a todos vocês, sério, cara, vocês são demais. E é isso. Até a próxima com mais um vídeo.